Então, o governo Bolsonaro é um fracasso ou não? Ser ou não ser, né? Eis a questão, um grande lema shakespeariano. Tentando fazer um vídeo melhor, porque meus vídeos são muito toscos. E eu estava relendo uma das mais importantes biografias de São Tomás de Aquino, escrita pelo grande filósofo britânico Gilbert K. Chesterton, né? E já na introdução dessa biografia, ele meio, vamos dizer assim, ele imaginaria o grande São Tomás de Aquino, né, diante do grande dramaturgo Shakespeare, ou seja, dois gênios universais da humanidade que Chesterton, né, outro grande gênio, vamos dizer, imaginariamente intermediando um debate, colocaria do seguinte modo: Shakespeare chegaria com o lema de Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, ao que o São Tomás de Aquino, né, grande, né, corpulento e decidido, né, acertaria um murro na mesa e diria ser. Né? O mesmo se pode dizer para o atual governo, ou mesmo para o governo anterior. Né? Em uma das aulas do professor Olavo de Carvalho, ele fala que ninguém pode fazer uma besteira total. Aliás, ele explica isso no curso de paralaxe cognitiva. Né? Nós vamos cavando, cavando, cavando e vamos encontrando uma luz. E recentemente ele explicou que só a vida do Lula já daria um extenso romance, né? Algo bastante dramático e que ajudaria a, vamos dizer assim, a intensificar e aperfeiçoar o imaginário, ou seja, ajudaria a tornar as pessoas mais inteligentes para a situação histórica que vivemos, né? Veja o papel da literatura e infelizmente não somos mais capazes, né, de produzir uma grande literatura e que possa, né, expressar, né, com mais eloquência, né, e com mais paixão, com mais afetividade, todos esses problemas também. Porque, afinal de contas, todos nós estamos no bolo. Né? E eu estava observando algumas análises, né, desse jornalismo alternativo que se produz aí, né, nas redes sociais, sobretudo aqui no YouTube, que de fato esse surto de coronavírus ele não é um problema político. Né? Mas a oposição, já que esse problema caiu no colo, né, do presidente Jair Bolsonaro, é óbvio que a oposição, né, sobretudo dos grupos de esquerda, vai tentar politizar isso. E eu já percebi alguns posts aí em redes sociais querendo culpar a própria, o, a própria administração econômica do país, né, pelo surto de coronavírus. Né? Então eu não estou entendendo nada disso. Em realidade, eu vou dizer uma coisa. Acho que todo estudante sério, todo bom estudante deve saber colocar isso. Como o professor Olavo explicou, como todos os grandes filósofos explicam, né, desde Sócrates até Eric Feiglin. E, né, eu só sei que nada sei. Portanto, em termos do que acontece em Brasília, no Palácio do Planalto, e a respeito do surto de coronavírus, Covid-19, eu realmente não sei nada. Eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia do que está se passando em Brasília agora, nem tenho a menor ideia do como essa epidemia está afetando as pessoas, está abalando a saúde das pessoas. A única coisa que chega até mim e que chega até a maioria das pessoas são informações. Né? E geralmente as pessoas estão ainda muito presas à TV aberta, à mídia TV aberta. Então, tudo que chega até nós é virtual, gente. Como é que fica? Né? Então eu vejo ali, eu estava assistindo ao último vídeo do Lobão. Pô, o Lobão é um cara inteligente, talentoso, mas eu não sei se o Lobão entende de política. Eu mesmo estou me esforçando por tentar entender política. E entender política é entender os fundamentos. Nós precisamos saber como as coisas funcionam antes de nos atermos às contingências que são explicadas por especialistas. Né?
Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, falando a respeito do estado da economia atual, mas não são capazes de explicar os fundamentos da economia. Você pega lá a ação humana de Ludwig von Mises, você vai entender o fundamento da coisa, como a coisa funciona. Se você entender, pegar bem, você vai conseguir até, quiçá, pensar ali exatamente o que um economista moderno está falando a respeito da atualidade no Brasil, na economia do Brasil. E o que eu percebo ali, por exemplo, no Lobão, Lobão para mim me parece aquele que carrega a bandeira, o estandarte, o representante dos opositores do governo Bolsonaro. Então, embora ele de fato esteja sendo muito coerente, esteja intuindo problemas sérios no governo Bolsonaro, da parte dele vem uma exigência de uma pureza que é impossível, né? Ele de fato não está apoiando a volta de um movimento de esquerda que vá tomar o poder, de um modo ou de outro, direto ou indiretamente, né? Vamos dizer, poder eu digo, poder executivo. Ele de fato está tentando alertar para uma situação que pode gerar uma nova, um revival intenso dos movimentos de esquerda liderando o país. De fato, eu acredito que ele possa ter muita razão nisso. Mas eu não sei se ele tem alguma alternativa séria a isso. Porque eu não sei se ele está captando a vontade do povo. Ele pode até ter razão, no sentido de que o povo está se tornando muito fanático, né? Ou pelo menos uma parcela significativa do povo fanatizou com o Bolsonaro. Mas como acordar? Qual seria o antídoto, Lobão? Não serão as suas músicas, obviamente, né? E por mais que você, Lobão, tenha muita eloquência e até uma linguagem bastante poética, você vê até o professor Olavo, na hora de, no momento em que ele o criticou, ele até desacreditou que você tivesse escrito os seus livros. Ele disse, estão muito bem escritos. Então é claro que você tem uma eloquência, Lobão, mas eu não sei se você está intuindo, eu não sei se você está sendo uma antena, captando as consciências, tal como um escritor captaria um Machado de Assis, um Lima Barreto, um Graciliano Ramos, um José Lins do Rego, um José de Alencar, enfim, um Tomás Antônio Gonzaga, né? Então é óbvio que ainda, né, os conselhos do professor Olavo são importantes. Não estou dizendo a, a relação do professor Olavo direta ou indireta com o governo e nem a satisfação que ele exibe em relação a isso. Eu também acredito que ele esteja errado, porque ele não está aqui, por mais eficiente que seja a mente do professor Olavo em intuir as situações e até em prever, como ele preveu muito do que está acontecendo agora, ainda assim ele não está aqui sentindo na pele mais isso. Ele está velho, claro, mas ele está dançando conforme a música nos Estados Unidos, e isso há 15 anos, né? Então um pouco da sensibilidade para isso aqui ele perdeu, mas eu confio no trabalho dele. Mas eu não estou falando dos comentários do professor Olavo a respeito do atual governo. Estou falando dele como professor e aquilo que ele sempre ensinou, né? A educação da imaginação das pessoas, a educação da inteligência. Isso se dá pela leitura, sobretudo pela leitura da literatura. Há muita política nas literaturas. E se você não acredita, como eu falei, eu estava aqui outro dia comentando sobre o Tomás Antônio Gonzaga, né, na sua lira Marília de Dirceu. Ela é dividida em três partes, e as duas últimas, essencialmente, estão contando as suas experiências, né, como um militante na Inconfidência Mineira, né, e o seu sofrimento na prisão. Mas ainda assim, não uma visão ideal que ele coloca, mas uma visão de uma verdade que ele encarna, né, numa mulher, né, exatamente como Dante Alighieri, como Petrarca. E ali ele continua, né, mantendo aquela consistência dentro dele, que é a capacidade de amar,
E dessa capacidade de amar, ele consegue manter a sua consciência viva diante da realidade. E por mais terrível que seja a realidade, aquela consistência interior dele não se perde, entendeu? Ele segue adiante, mesmo que ele seja um prisioneiro político, mesmo que a situação no estado dele ou mesmo no país esteja ruim, mas ele não perde o fio do sentido da existência dele. Ao contrário, ele se sente até responsável por isso, porque ele participou ativamente disso. E ele consegue expressar-se, afinal de contas, um dos grandes prosadores do arcadismo, né? Ele ajudou a formar, ele é um dos responsáveis pela formação do nosso vernáculo também. Então você vê o poder que tem isso aí. E toda a chamada de atenção que o professor Olavo muitas vezes expressou nas suas aulas a respeito de toda a literatura esquerdista que foi surgindo até antes da década de 60, mas que se intensificou na década de 60, sobretudo com o período do regime militar. Você tinha a, a tensão entre os militares e os guerrilheiros, basicamente, e dentro do jornalismo, os cronistas estavam lá produzindo, né, ficção pós-ficção, expressão pós-expressão, poesia pós-poesia, né, predispondo as consciências para o que viria depois do regime militar com as diretas já. Então, mesmo eu, que sou só um estudante, que tenho muito que aprender, sou capaz de perceber isso aí. Pelo menos um pouco disso aí. Então é claro que é necessário um esforço, um empenho de cada um. Né? Agora, com o surto de coronavírus, todas as pessoas parecem estar se solidarizando mais, mas essas pessoas deviam estar solidárias já há muito tempo. Hum? E o que acontece? Me parece que aqui no Brasil as pessoas não têm muito preparo psicológico para isso. Exatamente como na polarização direita-esquerda, e agora uma polarização dentro do próprio governo, né? Pessoas que amavam o Bolsonaro agora estão odiando, por exemplo. Você tem também esse surto, pessoas que acreditam, né, na epidemia, na existência do coronavírus e pessoas que não acreditam. Ou seja, pessoas que entram num pânico e pessoas que acreditam que isso é só a teoria da conspiração. Né? E essa polarização, de fato, né, como muita gente inteligente já analisou por aí, ela é, né, fruto da falta de cultura, né, da ignorância, né, por conseguinte, desse apego radical a alguma coisa. Né? Então, e é claro que muitas pessoas, tanto pessoas que se opõem ao governo Bolsonaro, quanto pessoas aliadas ao governo Bolsonaro, não estão ajudando. Você pega os próprios Olavetes, né, esses Olavetes mais famosos, como Bernardo Kister, Flávio Morgenstern, Daniel Lopes, ou Alan dos Santos. Né? O Alan dos Santos é a rainha dos papagaios, né? Mas são pessoas que vão se tornando intelectualmente muito eficientes. Mas essas pessoas não chegariam lá se não fosse pela sua, pela sua relação com o professor Olavo. O problema é que se estabelece uma relação de subserviência. Né? E o professor Olavo não está criando intelectuais subservientes, está criando pessoas livres, está procurando despertar instrumentos intelectuais que tornem as pessoas livres, né? Para, né, capazes de conhecer a verdade para se libertarem, exatamente como no princípio dos evangelhos. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele está ajudando nisso. Muito embora você tenha essa incoerência do professor Olavo, que não tem uma chamada de atenção dele. Eu não confio, eu não estou interessado na criação de Bernardo Kister, nem de Flávio Morgan, porque tudo que eles falam, eu não sou bobo, né? 10 anos, 20 anos acompanhando o trabalho do professor Olavo e sendo seu aluno diretamente 10 anos, eu percebo na linguagem deles que muito daquilo que eles expressam como seu, como deles, na verdade, é só e somente, né, a repetição do discurso do professor Olavo. Embora eles saibam acrescentar inteligentemente muitos dados. Mas não há necessidade, para mim, do trabalho deles. Necessidade do trabalho do professor Olavo. Né? E digo do professor Olavo, aquele homem, né, aquele grande professor e pedagogo, né, que
que não estava apoiando partido algum, que lá uma de suas melhores entrevistas, que foi na Rede Vida, já dizia, né, não sou a favor de partido algum, né, desprezo todos solenemente, foi isso que ele disse. Né. Então, a intromissão do professor Olavo, a relação direta ou indireta dele com esse governo pode ser boa ou ruim. Em certa medida está sendo assim, boa ou ruim. Né? Mas não se trata só de falar do governo, se trata de falar de nós melhorarmos. É como na frase de um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Não pergunte o que o país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo país, pelo seu país. Né? Então, se há alguma necessidade de mudar as coisas, bom, mas deve começar por nós. Né? Aliás, o próprio professor Olavo, num curso de ética aqui no estado do Paraná, já havia dito: eu não quero passar o Brasil a limpo, eu quero passar você a limpo, eu quero passar eu a limpo. Né? Não vai adiantar, né, toda essa oposição que se faz de forma virtual ou se faz de forma caótica ao governo Bolsonaro, com calúnias, com movimentos agressivos, com piadinhas, né, ou com, né, eventos, shows, tudo isso, né, pode até agitar o ar, mas de fato não vai mudar nada, porque você não tem ninguém com uma ideia nova que substitua o que está aí. Né? O professor Olavo não citou muitas vezes uma sentença de Nietzsche: só se vence aquilo que se substitui. Qual que é a alternativa ao governo Bolsonaro, ao governo atual? Não, você não vê nenhuma. E as pessoas que estão querendo propor alguma, como no caso do Lobão, né, de fato não estão sendo claras no seu objetivo. Né? Então eu não sei se eles têm competência. Eu acho que é melhor, né, já que todo mundo quer dar uma de formador de opinião, é, assim, incentivar as pessoas ao quê? A se informarem. E isso se dá como? Estudando, meu filho. Né? Vamos aproveitar a quarentena. Eu estou sempre estudando, sempre lendo. Eu, infelizmente, estou condicionado a trabalhar em casa há uns 3 anos, então a quarentena para mim não faz diferença. Mas o que eu estimularia era isso. O que eu estimularia, não, o que eu pretendo estimular é isso, que as pessoas aproveitem isso aí para se informar. Mas não buscar as atualidades apenas. É buscar os fundamentos, é buscar como funciona. Não é só se informar sobre a política atual, é saber o que é política, porra. Né? É ter a paciência de pegar lá, por exemplo, a nossa Constituição e lê-la, consultá-la com frequência, tentar entender aquilo, entendeu? É canalizar a nossa energia, a nossa inteligência, a nossa disposição para algo que dê resultado. Ou como diria o Schwarzenegger lá no filme, no Tira no Jardim de Infância, vamos transformar essa preguiça em músculo. Vamos tirar esse mau hábito. Então, você vê, o brasileiro está com tanto mau hábito, né, os brasileiros, no geral, têm tantos maus hábitos enraizados, né, no seu corpo e na sua alma, que chega num período desse, as pessoas elas não têm, elas nem conseguem mais entrar em desespero, como em muitos países estão entrando aí. As pessoas entram em desespero, mas já se organizam. Na Itália, na Espanha, né, na França, nos Estados Unidos. Aqui não, as pessoas nem isso conseguem entrar em desespero. Elas simplesmente, né, não sabem o que fazer. Hum. E, né, por estarem em grande parte desinformadas e desejosas de se firmar em alguma posição, vai se instituindo novamente a polarização política, a polarização moral e a polarização com o corona. Né? Então, eu diria, é melhor buscarmos as fontes, ou, né, no sentido do pilar, um dos pilares da ciência no Ocidente, né, o mote aristotélico, que precede até São Tomás de Aquino. Né? Vamos começar conforme a ordem natural, pelo começo, ok?